Olá, turma! Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comparação de frações, ok? Vamos a um exemplo aqui. Lili comprou 2 barras de chocolate, de mesmo tamanho para 2 filhas. A barra de chocolate da Marília estava dividida em 2 partes iguais e ela comeu apenas uma. A barra de chocolate da Renata estava dividida em 3 partes iguais e ela também comeu apenas uma. Vamos à ilustração, olha. Era a mesma barra. Pode ver que são as mesmo tamanho de barra de chocolate. A Marília comeu, dividiu aqui ao meio, comeu uma parte, ok? A Renata, não, ela dividiu aqui, a barra dela tá dividida em 3 partes e ela também comeu uma parte, ok? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Qual fração Marília comeu? Então, vou lá ver a barra de chocolate da Marília. Ela foi dividida em 2 partes, então é o denominador. A parte que ela comeu é a parte que está pintada, então, uma parte. Então, que fração Marília comeu? 1/2, ou a metade aí da barra. Que fração a Renata comeu? Foi dividida em 1, 2, 3 partes, é o denominador. Quantas partes ela comeu? A parte que está pintada, 1. Então, o que aconteceu aqui? Marília comeu meio e Renata comeu 1/3 das barras de chocolates. Olha, as 2 barras de chocolates têm o mesmo tamanho. Marília comeu 1/2 e a Renata comeu 1/3. Qual das duas comeu maior quantidade de chocolate? Qual das duas comeu a maior quantidade de chocolate? Vamos olhar lá a ilustração? Pela ilustração, quem foi que comeu mais chocolate? Qual era o pedaço maior aí? No caso, era da Marília, ok? Se você olhar a ilustração, você vê que quem comeu mais chocolate foi a Marília. Ok? Isso, nós conseguimos comparar as 2 frações, 1/2 e 1/3, utilizando a ilustração. Pela ilustração, descobrimos quem comeu o maior pedaço. Então, 1/2 é maior que 1/3. Aí, nós temos o seguinte: quais os símbolos que a gente vai utilizar para comparar as frações? A comparação é a verificação entre 2 números, para descobrirmos se um deles é maior, menor ou igual ao outro, ok? Quais são esses símbolos? Então, nós temos o maior que, menor que e igual. Aqui estão os símbolos que nós vamos utilizar. Lembrando que é sempre assim, né? A boquinha fica aberta sempre para o maior. Boca do jacaré fica aberta sempre para o número maior. Como fazer a comparação sem a ilustração? Então, não tem ilustração agora. E eu quero comparar 1/2 e 1/3. Como que eu vou proceder? O que você deve fazer a primeira coisa é deixar esses denominadores 2 e 3 iguais, tá? Eu tenho denominadores diferentes aqui. Para fazer isso, eu tiro o MMC de 2 e de 3. Então, eu vou lá, fatoro, tá? Em números primos aqui, para achar o MMC de 2 e 3, dividido por 2, 1 e 3, dividido por 3, 1 e 1, 2 vezes 3, 6. MMC de 2 e 3 é o 6. O que vai acontecer agora? A gente tira o MMC e em seguida a gente faz o seguinte processo: 6 dividido por 2 multiplicado por 1. 6 dividido por 2 multiplicado por 1. E do outro lado a mesma coisa. 6 dividido por 3 multiplicado por 2. 6 dividido por 3 vezes 1. Ok? Então, o que acontece aqui, ó? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3, sobre 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, sobre 6. Ok? O que vamos ter aqui, ó? 3 vezes 1, 3. 3 sextos.
2 vezes 1, 2. 2 sextos. 3 sextos e 2 sextos. Agora, deixamos aquelas frações 1/2 e 1/3 com o mesmo denominador. 3 sextos e 2 sextos, ok? Quando eu faço isso, fica mais fácil de comparar, porque quando eu tenho denominadores iguais, é só eu pensar no numerador. Do numerador, quem é o maior, o 3 ou o 2? O 3, então a boquinha vai ficar aberta para o 3. Como coloquei aqui, ó. Agora, com os dois denominadores iguais, comparar os numeradores, que é o 3 e o 2. Maior é o 3, portanto, 3 é maior que 2. Então, 3 sextos é maior que 2 sextos, ok? O que acontece aqui? Se é assim, a primeira fração aqui, ela é maior. Quem era a primeira fração? A primeira fração era 1/2. Então, eu tenho o quê? Que a primeira fração aqui, que a gente colocou os denominadores iguais, o 3 sextos, ela é a maior. Então, eu tenho que 3 sextos é maior que 2 sextos, portanto, 1/2 é maior que 1/3. Segunda forma. O que a gente pode fazer na segunda forma aqui pra gente saber quem é a maior? Aqui a gente faz o seguinte, ó. A gente multiplica os extremos pelos meios. Então, nós temos o seguinte, ó. 1 vezes 3 e 2 vezes 1, ó. 1 vezes 3, 2 vezes 1. Começando pelos extremos. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Quem é maior, o 3 ou o 2? O 3. Boquinha aberta para o 3. Então, a primeira fração aqui é maior. Então, 1/2 é maior que 1/3. Isso aqui é o método prático. Vamos ao outro exemplo aqui. Então, eu tenho aqui 3 quintos e 8 décimos. O que vai acontecer aqui? Denominadores diferentes, vamos tirar o MMC de 5 e 10, 2, 5 e 5, 1, 5, 1 e 1, 2 e 5, 10. MMC, 10. O MMC de 5 e 10 é 10. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 8, 8. Olha lá. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 8, 8. Ficou a fração sendo 6 décimos e 8 décimos. Agora, eu só comparo o numerador. Entre 6 e 8, quem é o maior? O 8. Então, 6 décimos é menor que 8 décimos. Boquinha ficou aberta para o maior. Então, a primeira fração ela é menor que a segunda. Então, ficou 3 quintos menor que 8 décimos. Comparei. Ok? Ou, vamos pelo método prático. Produto dos extremos, ó. Fração nada mais é do que uma divisão. Então, eu tenho 3 dividido por 5 e 8 dividido por 10. Esses dois aqui são os extremos e esses dois aqui são os meios. Então, eu começo aqui, ó, pelos extremos. 3 vezes 10, depois vou para os meios. 8 vezes 5 ou 5 vezes 8. 3 vezes 10, 30. 8 vezes 5, 40. Quem que é o maior aqui? É o 40. Então, 30 é menor que 40. Portanto, a primeira fração é menor que a segunda fração. Esse é o método prático, ok? Bom proveito, pessoal!